Fala, minha capivara, seja muito bem-vinda a mais uma aula do Laboratório Alta Performance. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. E eu sei que eu sempre falo isso, mas todas as aulas são voltadas para a tua evolução física, evolução mental, então são temas importantes sempre, beleza? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre como você vai desenvolver uma comunicação magnética. Só que quando a gente fala de comunicação, as pessoas sempre pensam em palavras, em o que você diz. Só que comunicação não é apenas o que você fala. A comunicação, ela vai muito além do que você fala. É muito além da comunicação apenas verbal. A gente vai entender isso hoje. E a gente vai entender como tirar o máximo proveito da habilidade de comunicar para poder evoluir financeiramente, evoluir pessoalmente. Então, tudo isso é muito importante. Vamos nessa. Qual que é a importância da comunicação no desenvolvimento pessoal? Se você ainda não percebeu, hoje tudo gira em torno de comunicação. Hoje, as coisas que você compra, as coisas que você faz, tudo tem comunicação envolvida. E o que seria a comunicação? A comunicação é tudo que eu expresso para outra pessoa. Tudo que eu expresso de forma que eu passo uma mensagem, tá? E existe uma questão importante aí. A comunicação, ela é o que gera mais crenças e o que gera mais cultura. Imagina o seguinte, como que se vence uma eleição em um país hoje em dia? Você domina a mídia. E como que você... E o que é a mídia? O que é a mídia, basicamente? A mídia é um veículo de comunicação. A mídia está comunicando com você, seja através de palavras, seja através de imagens. A mídia está todo o tempo comunicando. Então vamos entender uma coisa aqui. Hoje em dia não vence quem é melhor, vence quem comunica melhor. Então você pode ser muito bom no teu trabalho, você pode ser muito bom na tua profissão, você pode ser muito bom no que você faz. Só que se você não comunica bem, se você não sabe passar isso de forma clara, se você não tem nitidez na passagem de conhecimento, na passagem de informações, você não é um bom vendedor, então você não é um bom comunicador e, portanto, você não consegue desenvolver muito bem esse lado profissional, tá? Então isso é muito importante. Aí você me pergunta assim, Cado, por que a blogueirinha que tem lá 10 milhões de seguidores ganha tanto dinheiro e eu, que estudei a vida inteira, que me especializei a vida inteira, que trabalhei a vida inteira, não ganho? Porque ela comunica muito bem. Então, se a gente pegar, por exemplo, exemplos de pessoas lá das redes sociais que tem muita relevância, vamos pegar, por exemplo, a Virgínia. A Virgínia, se você não sabe, ela é muito diferenciada quando se trata de comunicação. Ela consegue expressar muito bem aquilo que ela pensa e aquilo que ela sente. E as pessoas compram da Virgínia porque ela é uma excelente comunicadora. Ah, Cado, mas comunicação é dom. Não é dom. A comunicação é trabalhável e a gente vai entender isso hoje. Então, se você realmente quer se desenvolver muito profissionalmente e melhorar financeiramente e conseguir passar a tua mensagem com mais clareza, independente do qual o teu objetivo final, você precisa aprender a comunicar. Então a comunicação ela pode ser dividida em comunicação verbal, onde a gente vai ter a nossa oratória, a nossa dicção e o nosso acervo gramatical, e ela pode ser dividida também em comunicação não verbal. O que é uma comunicação não verbal? A roupa que eu estou utilizando, ela está comunicando algo, certo? Então se eu estou de terno, eu estou comunicando o quê? Formalidade. Os símbolos que eu tenho no meu corpo, sejam as tatuagens, seja as coisas que eu coloco lá no meu Instagram, uma ampulheta, imagina que tudo isso comunica. Tudo isso comunica. As suas crenças comunicam. Então, se eu sou um cristão, eu estou comunicando algo. As minhas ações, se eu acordo todos os dias às 5 da manhã para correr, eu estou comunicando algo. Então, tudo que você faz comunica algo. Tudo que você coloca no seu corpo comunica algo. Então, é por isso que quando a gente quer ter uma comunicação forte, uma comunicação que faz sentido, uma comunicação robusta, nós precisamos nos preocupar com todas as formas de comunicação, não apenas a comunicação verbal, beleza? E hoje existe esse conceito de comunicracia. E o que seria a comunicracia?
Hoje tudo gira em torno da comunicação. Então, o poder emana da comunicação. Basicamente, cracia vem do termo kratos, que basicamente significa poder. Então, o poder emana da comunicação. Como eu falei, pessoas hoje em dia vencem eleições simplesmente por terem a mídia, que é a comunicação, ao seu lado. Isso é muito poderoso e, obviamente, a gente não está falando de política aqui, mas eu quero que você entenda que você pode ter muitos ganhos na sua vida, não apenas financeiros, se você aprender a comunicar de forma excelente, ok? Então vamos nessa. Existem para mim 3 regras simples, que você precisa seguir se você quer se tornar um comunicador acima da média, um comunicador excelente. E são regras que você precisa se atentar para poder ser um comunicador verdadeiro, tá? Então vamos nessa. A primeira regra, e provavelmente a mais importante, é que você tire as suas máscaras. Cadu, eu não estou usando máscara, já passou o Covid. Calma, você vai entender. Quando a gente fala de tirar suas máscaras, quando eu digo isso para você, então entenda uma coisa primeiro. Essas regras aqui são regras minhas, tá? Nenhum livro você vai encontrar isso. Só se um dia você ler um livro meu. Então, essas regras, eu acredito nelas porque isso é o que eu vejo, o que eu analiso tanto da minha perspectiva, na minha vida, como na vida de outras pessoas, na trajetória de outras pessoas, tá? Então, o que seria tirar suas máscaras? Tirar suas máscaras seria você não fazer um personagem quando você for comunicar, que é o que a maioria faz. A maioria das pessoas não tem, de fato, autenticidade na comunicação. Elas estão copiando outras pessoas. Elas estão fazendo de conta que elas são algo que elas realmente não são. Então imagina o seguinte, é muito comum, vou pegar meu celular aqui para você entender, uma pessoa que vai gravar um conteúdo lá para a internet, ela naturalmente fala de forma coloquial, ela fala com gírias, ela fala palavrões, etc. Ela vai gravar nas redes sociais, ela pega aqui o celular dela. Olá, tudo bem com vocês? Eu preciso falar uma coisa. Então, tipo assim, essa é a pessoa que ela se torna muito diferente de quem ela é na realidade para poder passar uma mensagem. E a mensagem, muitas vezes, nesse meio tempo, nessa discrepância entre quem ela é e quem ela quer parecer ser, essa mensagem se perde. Então, quando eu falo para você tirar suas máscaras, é que você tenha autenticidade na sua mensagem. Cado, por que você fala palavrão até hoje, mesmo você tendo lá... Hoje eu tenho 5.000 alunos e quase 300 mil seguidores. Por que eu falo palavrão? Porque simplesmente palavrões, de verdade, eles fazem parte da minha fala, do meu jeito de expressar, da forma que eu lido com as coisas. É o meu jeito. Então imagina que eu já tive essa visão de que eu precisava parar de falar palavrões e falar de forma muito culta. E eu sentia que quando eu fazia isso, eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo explicar. E eu tive que parar de falar, de tentar me policiar em relação a palavrões. Eu falei assim, velho, foda-se, quer saber? Eu vou falar palavrão, se a pessoa gostar, ela fica, se ela não gostar, ela vai. Foda-se isso daí. E realmente, quando eu comecei a ter essa visão de que eu precisava ser verdadeiro, quem eu realmente sou, imperfeito como eu realmente sou, as pessoas começaram a se comunicar melhor comigo, as pessoas começaram a me entender melhor, porque eu passei a ser mais verdadeiro. Eu parei de tentar ser um personagem perfeitinho, puritano. Porra, eu sou quem eu sou. Eu falo as merdas como eu falo, tá? Então, por isso que eu nunca tive problemas ao falar palavrões, porque as pessoas entendiam que isso é um traço da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que falo tudo na lata, eu sou uma pessoa que busco sempre falar as verdades. Então, isso faz parte da minha essência, tá? Isso faz parte de quem o Cado é. Então, as pessoas elas não se conectam com personagens. Pessoas não se conectam com gente que quer parecer perfeitinha. Gente que quer ser o cara que é legal com todo mundo, o cara que fala bonitinho com todo mundo. Não funciona assim. Então, se você quer realmente ter uma mensagem forte, não importa se é na internet, não importa se é na tua vizinhança, não importa se é no teu trabalho, seja verdadeiro. Fale o que você pensa, obviamente, sem ser estúpido o tempo todo. Mas seja verdadeiro, seja franco. As pessoas estão o tempo todo fingindo ser coisas que não são. Então, seja você a pessoa que é autêntica. As pessoas sabem disso.
As pessoas sentem isso. Quando você é autêntico, as pessoas sabem que você está sendo autêntico. Tá? Então isso aqui é muito importante. Pessoas se conectam com pessoas, não com personagens. Então isso aqui é a regra número 1. Tire a porra da sua máscara. A regra número 2, ela é um puxão de orelha também, tá? Puxão de orelha também. Por que é um puxão de orelha? Porque hoje tem muita gente que não vive o que prega. E você precisa viver o que você prega. Você precisa se tornar a mensagem. Cara, o que seria tornar-se a mensagem? Você fala para alguém que essa pessoa ela precisa viver em alta performance física e mental. Essa pessoa precisa parar de assistir pornografia. Essa pessoa precisa ter um relacionamento com Deus. Só que você não vive em alta performance física e mental, você assiste pornografia e você não tem um relacionamento com Deus. Qual é a validade da tua mensagem? Por que você está ensinando isso para alguém se você não pratica essa porra na tua vida? Você é simplesmente um hipócrita e um demagogo. Quando eu vou te contar uma historinha aqui. Quando eu e meu irmão, lá em 2020, decidimos começar esse trabalho nas redes sociais, esse trabalho incessante, esse trabalho que é cansativo, nós decidimos uma coisa. Nós decidimos que nós sempre falaríamos daquilo que nós somos experts e nunca daquilo que nós somos iniciantes. E essa foi uma decisão muito importante porque ela me guiou a chegar até aqui. Então imagine o seguinte, quando eu falo para vocês tomarem banho gelado, eu não tomo banho gelado há uma semana. Eu não comecei ontem. Eu não tomo banho quente de manhã. Eu tomo banho gelado há 3 anos. No inverno, no verão, em qualquer momento. Quando eu falo para vocês treinarem em alta intensidade, se tornarem pessoas de alta performance física, eu não comecei a treinar ontem. Eu não sou uma pessoa que não está em alta performance física. Eu sou um atleta de alta performance. Eu já ganhei campeonatos muito importantes de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu treino todos os dias. Eu levanto cargas altíssimas. Então, a minha preocupação como mentor é ser de fato a pessoa que lidera através do exemplo. E não um demagogo com palavras bonitas. E você tem que buscar sempre isso. Você tem que buscar ser a mensagem que você prega. Seja isso. Seja você. Você tem que ser o cara que, se você não abrir a sua boca para falar nada, as pessoas vão saber exatamente o que você prega. Se você não abrir a sua boca para falar absolutamente nada, as pessoas vão saber por que você faz o que você faz. Tá? Então essa é a grande questão. E existe uma frase aqui que eu gosto bastante, que é: bons generais pensam sobre as guerras, mas os melhores lutam nelas, junto com os soldados. Tá? E essa questão é muito importante porque muita gente hoje em dia, ele é o cara que não tem skin in the game. Skin in the game seria basicamente você ter a vivência na pele. Então você já passou por aquilo que você está ensinando. Ah, Cado, como é que você vai me ensinar sobre pornografia se você nunca passou por isso? Eu já passei por tudo que eu ensino para vocês. Eu já fui viciado em pornografia, eu já fui viciado em redes sociais, eu já fui uma pessoa sem autoconfiança, eu já fui obeso, eu já fui muito magro. Então quando eu falo para vocês, bicho, esse aqui é o caminho. Eu falo para vocês, esse aqui é o caminho, porque eu trilhei o caminho. Então quando você quer ter uma mensagem forte, você precisa falar sobre coisas que você faz. Se você não faz, você não tem credibilidade nenhuma. Ah, você quer emagrecer, eu tenho aqui como te mostrar o caminho para o emagrecimento, e o cara tá gordo. Esse cara, ele não tem credibilidade alguma, zero credibilidade. Eu não vou escutar o que ele tem a dizer, e a maioria das pessoas também não vai. Principalmente hoje em dia, as pessoas ligam muito para resultados, não para palavrinhas bonitas. Tá? Então perceba isso. Então aqui está o resumo do que eu estou falando para vocês. Se você quer vender performance física, deixa eu até abrir essa porra. Se você quer vender performance física, esteja em alta performance física. Se você quer vender dieta, faça dieta. Se você quer vender relacionamento com Deus, tenha um relacionamento com Deus. Se você quer vender qualquer porra na sua vida, seja a mensagem antes de dar a mensagem. Porque não dá pra você ficar nesse mundinho onde você fala uma coisa e você faz outra.
Não dá pra você ser o cardiologista que fuma. Embora isso exista pra caramba, mas pra mim é completamente errado, pra mim não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Então entenda isso, pelo amor de Deus. E a regra 3, as pessoas elas primeiro vão te olhar, depois elas vão te ouvir. Qual que é importante você entender isso daqui? Que, muita gente acha que, não, eu sou um bom comunicador, eu falo bem. Vamos voltar aqui nisso daqui, tá? Comunicação não é apenas verbal. Se você fala bem, você tem um pilar da comunicação. Como que você está comunicando? Através da tua roupa, dos teus símbolos, das tuas crenças. Para pra pensar. Imagina aqui um advogado que chega numa corte de bermuda e camisa regata e boné rosa. O que esse cara está comunicando? Ele pode ter a melhor comunicação do mundo. Ele pode ser um deus da comunicação. Não importa. A partir do momento que a tua aparência, a forma que você se comporta, não fazem sentido com a tua comunicação verbal, ninguém vai te ouvir. As palavras podem sair da tua boca as melhores palavras do mundo. Ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te dar bola. Ninguém vai te dar moral. Então, esteja de acordo com aquilo que você faz. Você é advogado, seja sempre impecável. Você é médico, impecável. Por quê? É um pouco... Talvez a gente fale de injustiça aqui, que você precisa o tempo todo estar se vestindo bem para poder parecer bom. Sim. É claro que sim. Você precisa parecer bom. Realmente, você precisa parecer bom. Não adianta só ser bom. Porque a partir do momento que você parece bom, as pessoas elas estão muito mais abertas a ouvir o que você tem que falar. Agora, se você chega desleixado, cabelo sujo, barba bagunçada, pele oleosa, roupa aleatória de criança, cara, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te levar a sério. Você pode falar muito bem, ninguém vai te levar a sério. Essa é a realidade. Então, entenda isso daqui. E como que você desenvolve uma comunicação magnética na prática? Como que você desenvolve esse traço importantíssimo do desenvolvimento pessoal? Vamos lá. Alguns pontos importantes. O primeiro ponto é o ponto que nós chamamos de CQC. O que é o CQC? É o programa lá da Band, com aquele cara careca, que eu não lembro o nome? Não é. O CQC é com quem comunica. Ou seja, a tua comunicação, ela precisa ser intencional. Quando eu estou comunicando com uma pessoa, eu preciso entender quem é essa pessoa e eu preciso falar com essa pessoa intencionalmente. Então, isso é importantíssimo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Por que você acha que sempre que eu estou no Instagram, eu estou perguntando para as pessoas, fazendo pesquisas com as pessoas, perguntando assim, cara, o que você gosta que eu fale aqui? Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje? O que você gostaria que eu falasse mais? Por que você acha que eu estou fazendo isso? É à toa? É em vão? É para engajamento? Para engajamento também é, mas entenda que quando eu pergunto isso, eu estou ouvindo a pessoa para poder falar com ela, tá? Então você precisa ter uma comunicação intencional, você precisa falar com as pessoas sobre o que elas querem ouvir. Tem um livro que eu gosto bastante, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, onde ele sempre fala o seguinte, ele sempre bate na tecla: cara, se você quer ser uma pessoa que faz muito amigo, uma pessoa que tem aquele magnetismo social, seja uma pessoa que ouve muito. Seja uma pessoa que entenda o que o outro quer dizer. Então imagina o seguinte, uma coisa que eu aprendi na prática. Sempre que eu vou conversar com uma pessoa, eu não vou falar sobre o que eu gosto. Eu vou falar sobre o que ela gosta. Isso é muito poderoso. Então hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu procuro saber o que essa pessoa gosta. Nós vamos falar sobre aquilo. Nós vamos falar sobre o que ela gosta. A comunicação ela deve ser intencional. Primeiro eu ouço, depois eu falo. Se você fala demais, você não comunica bem. E assim, isso daqui é tão importante que você precisa levar para o próximo nível. Você precisa ter um interesse genuíno naquela pessoa. Então, pergunta sobre ela. Quais são os teus hobbies? O que você faz? Isso aqui é legal pra caramba, me conta mais sobre isso. Me conta mais sobre o teu trabalho. Que trabalho legal pra caralho. Eu não tô falando de você fingir isso. Eu tô falando de você realmente se interessar por isso.
E pra mim, uma coisa que eu gosto muito é ouvir as pessoas falando sobre aquilo que elas fazem, porque imagina, você tá ouvindo um cara que é advogado e ele vive aquilo, ele faz aquilo a vida inteira, você tá conseguindo muito conhecimento a partir de uma conversa. Então entenda que para você comunicar bem, você precisa ter um interesse genuíno nas pessoas. Não dá para ser um egocêntrico que só quer falar de si mesmo. Beleza? Então isso aqui é importante. O excelente comunicador é um excelente ouvinte. E o interesse genuíno, ele é fundamental nesse caso, tá? Vamos nessa. Aqui a gente tem outra questão muito importante, que é a questão da confiança, tá? Então, quando eu estou falando com vocês, percebam o que eu estou expressando aqui, tá? Percebam o que eu estou expressando aqui. Eu pareço uma pessoa que não tem autoconfiança falando com vocês? Se eu fosse uma pessoa lá no meu Instagram que não mostrasse ter autoconfiança, vocês estariam aqui dentro? Vocês estariam na comunidade? Vocês talvez me veriam como mentor? Então perceba que isso é muito, muito, muito importante. Você precisa ter confiança nas suas palavras. Você precisa saber o que você está falando e ter confiança que aquilo é a coisa certa para você conseguir expressar o que você está falando. Então aqui a gente leva para uma questão interessante. A história do ator advogado. Teve um estudo de caso nos Estados Unidos de 1994, se eu não me engano, onde eles pegaram um ator e colocaram esse ator que não sabia absolutamente nada das leis americanas para poder defender réus, tá, na corte. E cara, o que aconteceu? O cara simplesmente defendia de forma absurda, mesmo sem saber nada de leis. Por quê? Porque ele falava com confiança, ele falava com entonação, ele falava como se estivesse falando uma coisa mais correta do mundo. Era tão confiante o que ele dizia, que as pessoas começavam a duvidar de si mesmas e não do que ele dizia. Mesmo que o que ele estivesse falando era uma besteira. Isso daqui a gente pode ver no cotidiano da internet. Tem muita gente falando besteira. Só que essa besteira é dita de forma tão confiante, de forma tão... isso aqui é a verdade, cara. Cara, que as pessoas acreditam, que as pessoas compram, que as pessoas vão. Então isso daqui é muito, muito, muito importante. E aqui a gente pode pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá, de uma pessoa que eu gosto muito, mas que eu já vi isso algumas vezes, que é o Paulo Musi. O Musi, eu gosto de 95% das coisas que ele fala. 95% das coisas que ele fala são coisas que pra mim são interessantes. 5% ele tira meio da cachola dele. Não existe, ele falou uma vez, por exemplo, que se masturbar aumenta a testosterona. Então, assim, são coisas que ele fala que só ele sabe, mas enfim, eu gosto do cara e não tô falando aqui, não tô criticando ele, mas eu tô falando que às vezes ele fala coisas da cabeça dele. Todo mundo faz isso um pouco. Eu acredito que até eu faça isso um pouco, mas eu me preocupo muito em ter um respaldo científico sobre tudo que eu falo. E o Musi, ele falou isso, só que ele falou com tanta confiança, ele falou com tanta entonação, falou com tanta verdade nas palavras, mas sem verdade científica, que as pessoas, elas simplesmente acreditam em tudo que ele fala. As pessoas simplesmente nem cogitam não acreditar no que o Musi fala, porque o cara traz essa confiança nas palavras. Então, quando você vai analisar a comunicação dos grandes da internet, você vê que existe essa confiança muito grande no que está falando. Isso é muito fundamental, tá, para você comunicar bem. Muito importante. Porque você lembra mais uma vez, você não precisa apenas saber muito, você precisa parecer que sabe muito. Pô, então, o que adianta eu ser o cara que sei muito, só que eu pareço o cara que não sei nada? Então eu falo aqui, ó. Olha, esse trabalho aqui sobre a creatina. Não, irmão, a creatina é um suplemento foda. Olha como muda tudo. Olha como eu estou conseguindo trazer verdade para a coisa. Tá? Então começa a trabalhar sempre essa tua autoconfiança. Se olha no espelho, fala o que você quer falar e fala assim, pô, eu estava autoconfiante, eu estava confiante falando isso. Então isso é muito importante. Você precisa entender isso. Tá, deixa eu fechar isso aqui. Então esse aqui é o nosso segundo ponto para você desenvolver uma comunicação magnética. O terceiro ponto, para mim um dos mais importantes, é que você tenha uma linguagem corporal que condiz com aquilo que você está comunicando. Então imagine o seguinte, quero que você me imagine aqui agora, não só imagine, quero que você me veja. Olha eu falando com vocês assim. Olha, aqui, ó. Galera, a linguagem confiante, ela é uma linguagem que é importante que você entenda, tá? Então, você estaria levando alguma credibilidade dessa porra dessa aula pra você?
Você usaria alguma coisa dessa aula na tua vida? Então, a comunicação, ela precisa de linguagem corporal. Lembra que a comunicação não é apenas verbal. Quando eu estou aqui e eu gesticulo, e eu falo, e eu aumento a entonação da voz, e eu deixo o peito aberto, e eu deixo os ombros largos, cara, eu estou comunicando a partir do meu corpo também. Existe verdade aqui. Então, quando você entende isso, quando você percebe que isso daqui é a tua comunicação geral, você muda o jogo, tá? E eu quero contar uma historinha para vocês para poder exemplificar isso. Lá em 2021, 2020, foi no último 2020, o último mês de faculdade que eu fiz antes de trancar a faculdade. Se você não sabe, eu tranquei medicina por 3 anos, já era para estar formado inclusive, mas por condições financeiras eu tive que trancar. Eu voltei agora, fazem 3 meses, ou 4. E lá em 2020, eu tinha que apresentar um trabalho e eu literalmente esqueci que ia ter que apresentar esse trabalho. E eu cheguei na hora do trabalho, porra, não tinha trabalho, eu e meu irmão, a gente não sabia que a gente ia ter que apresentar trabalho. Eu falei assim, velho, vamos dar um jeito. A gente imprimiu uma folha, era um trabalho bem complexo sobre biologia celular. E a gente imprimiu uma folha e falou assim, velho, vamos apresentar do jeito que dá, pô. Vamos lá, vamos do jeito que dá. Peguei a folha e eu simplesmente pensei assim, velho, eu vou apresentar esse trabalho como se fosse um PhD no tema. Eu vou falar de forma muito confiante. E foi dito e feito. Peguei a folha, destrinchei o trabalho. Destrinchei. Falei como se tivesse... eu não tinha certeza de nada que estava ali, tá? Mas eu falei como se fosse a pessoa que mais soubesse daquele assunto no mundo. Eu não sabia absolutamente nada. Eu tenho certeza que metade daquele trabalho estava errado. Mas a professora ficava assim, ó. Talvez tivesse coisa aqui no trabalho que ela soubesse que estava errado, só que ela começou a duvidar se ela sabia se estava certo ou estava errado. Porque eu falei de forma muito confiante. Então esse é o poder da confiança na tua comunicação. Tá? Esse é o poder de você estar com uma linguagem corporal positiva na tua comunicação. Tá? Isso aqui é muito importante. Outra coisa que você precisa ter em mente para poder ter uma comunicação diferenciadíssima é leitura. Cara, quem não lê não comunica bem. Não adianta. Você precisa ler. Você precisa ter um acervo de livros que você lê. Então imagine o seguinte, eu melhorei absurdamente a minha comunicação quando eu comecei a ler. Eu postei um vídeo, inclusive, ontem, e esse vídeo comparando a minha comunicação antiga com a minha comunicação atual. E basicamente o que separa essas duas comunicações é muita leitura, de verdade, e muita prática, obviamente. Mas o que separa essas duas comunicações é muita leitura. Então, eu naquela época não lia. E hoje eu leio muito. Eu leio no mínimo 1 hora, 2 horas por dia. Então a minha comunicação ela se tornou muito mais rebuscada. A minha comunicação se tornou muito mais assertiva. Eu entendo hoje em dia como que eu tenho que manter a minha comunicação para poder manter a pessoa engajada no que eu estou falando. Então isso é muito importante que você entenda. Que a leitura é fundamental. E não apenas a leitura de fatos, tá? Você pode ler romance, você pode ler filosofia, você pode ler história, desde que você leia. É importante que você leia. E existe um adendo aqui que romances, eles têm uma construção tão específica que os romances são são as leituras mais importantes para a melhora da comunicação. As mais importantes. Porque justamente o romance ele tem essa construção onde ele quer te prender dentro da história. E você aprende isso, aprender uma pessoa, a engajar uma pessoa no que você está falando. O que seria a comunicação? Uma comunicação excelente que não seja basicamente prender a pessoa ao que você está falando, ao que você está contando, ao que você está comunicando. Tá? Se você perceber, uma pessoa comunica muito bem, ela pode falar por muito tempo e você fala assim, caramba, já acabou? Meu Deus, acabou de começar, parece. Você passou 1 hora ouvindo a pessoa. Então é importantíssimo. Analogias são ferramentas que você pode usar na sua comunicação que eu uso muito. Então, por exemplo, eu vou explicar uma coisa sobre saúde e eu estou comparando com um carro. Por quê? Porque eu sempre consigo pegar um tema difícil, sintetizá-lo de forma fácil e entregar para as pessoas. Isso daqui é muito forte, é muito importante, porque um dos pilares mais fortes da comunicação é você ter uma boa didática. Ou seja, é você conseguir pegar um tema difícil, sintetizá-lo e entregá-lo ao público, às pessoas, as pessoas que estão... Olha, deixa eu explicar uma coisa rapidinho aqui.
Eu não estou falando isso daqui apenas para quem quer trabalhar com redes sociais, aqui apenas para quem quer fazer palestra, não estou falando isso. Eu estou falando, isso daqui serve para você que vai conversar com o seu patrão, lá no seu trabalho. Cara, você vai conversar com o seu patrão, pô, se você comunica bem com ele, a chance de você criar um networking com esse cara e de você conseguir ser promovido é muito maior. Então a comunicação ela serve para tudo. Se você é um médico, você comunica com o seu paciente. Se você é um advogado, você comunica com o juiz, com o cliente, com o promotor. Se você é uma professora, você comunica com os seus alunos. Se você é você é um vendedor, você comunica com o teu cliente. Porra, tudo usa comunicação. Verbal e não verbal. Então, a gente não está falando aqui apenas para pessoas que querem falar para milhares de pessoas. Uma pessoa já é comunicação. Uma pessoa que você conversa é comunicação. Tá? Então, você não precisa levar isso para uma escala mundial, global, universal, milenial, independente do que você queira. Tá? Vamos lá. Então, basicamente, esses aqui foram os pontos para você desenvolver uma comunicação magnética. Só que, lembra que eu falei que não adianta você ser o cara que fala, estuda, só que você não vive a parada? Então a prática ela é muito importante. Como que você pratica a comunicação? Comunicando. Cara, conversa com pessoas. Tá num shopping, tem um cara que está ao teu lado, ele trocou uma ideiazinha, sabe aquele início de conversa? Se você engajar, começa uma conversa. Se você não engajar, não começa. Então, cara, quando você tiver a oportunidade, conversa. E trabalha isso, trabalha de ouvir a pessoa, trabalha de sentir o que a pessoa quer te falar. E você vai extraindo e você vai simplesmente sintetizando o que a pessoa está falando e joga de volta para ela. Sintetiza e joga. Cara, você vai se tornar um comunicador foda se você entender que as pessoas, elas gostam de ouvir sobre coisas que elas gostam, porra. Por quê? Porque a comunicação não é para você, a comunicação é para o outro. Se tu quer vender um carro, tu não tem que comunicar o que tu gosta, tem que comunicar o que teu cliente gosta. Se tu quer vender uma consulta, não é o que tu gosta, é o que teu paciente gosta. Se tu quer vender um apartamento, não é o que tu gosta, é o que teu cliente gosta, porra. Tudo baseia-se nisso, nessa premissa de que você precisa ouvir o outro e não falar o tempo todo, não falar sobre o que você gosta. Sabe aquele cara chato, mano? Tem gente que é muito chata. O cara ele faz crossfit, por exemplo, ou jiu-jitsu, ou musculação. O cara faz crossfit, um exemplo. Ele só fala sobre crossfit. Ele só sabe falar sobre isso. Esse cara comunica bem? Não. Óbvio que não. Ele pode ter a melhor oratória do mundo, a melhor dicção, só que esse cara é um chato, porra. Porque ele só fala sobre isso. Agora, se eu sou o cara que faz crossfit e a pessoa é um madeireiro, e a gente começa a falar sobre madeira, eu começo a perguntar, caralho, mano, como que tu corta uma madeira daquele tamanho? Aí o cara, porra, o cara ama isso muitas vezes, o cara vai ficar empolgado, vai começar a falar. Aí você fala, caramba, mas qual melhor tipo de madeira que você tem aí? Pra aquelas madeiras lindas que coloca em navio. Como que é o nome daquela madeira? Onde você acha ela? Cara, imagina que isso você tá comunicando com a pessoa, velho. Você tá falando, a pessoa vai amar, ela vai falar, depois ela vai pensar assim, caralho, que cara gente boa, velho. E disso daí, desse cara gente boa, dessa mulher gente boa, dessa pessoa gente boa, surgem negócios, surgem amizades, surge muita coisa, tá? Então a prática é você justamente ir lá e falar, não só com uma pessoa, vai lá, abre teu Instagram, faz um vídeo, pergunta assim, cara, do que vocês querem que eu fale aqui nesse Instagram? Você não precisa ser blogueiro não, só pergunta o que vocês querem que eu fale. E começa a falar com as pessoas. Pô, as pessoas querem ver tua rotina, começa a mostrar tua rotina e fala sobre ela. Isso é comunicação. Não precisa reinventar a roda. É só você comunicar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu gosto de conversar com pessoas mais velhas. Pô, o cara que tem 70 anos, ele sabe muita coisa, porra. Então ouve ele. Pergunta assim, sabe o que eu pergunto geralmente pro mais velho? Eu falo assim, tio, o tio, sei lá como é que eu chamo, não sei, nem lembro como é que eu chamo as pessoas mais velhas. Senhor, sei lá. Tio, como que era na tua época? Como que eram as coisas? O que tu fazia? Aí o cara vai ficar empolgado, ele vai te contar, e vai contar a história da vida dele, e tu vai extrair conhecimento, tu vai extrair história. Cara, é isso, comunicação é isso. Comunicação não é simplesmente fazer palestra para 10 mil pessoas. É isso, comunicação é simplesmente isso. É uma coisa simples que você precisa entender, tá? Então, a aula de hoje é para você aprender a comunicar e você perceber que comunicação não existe um segredo. É você entender o que a pessoa quer ouvir. É você começar a ouvir mais, falar menos. E quando você for falar, você saber o que falar, porque você já entendeu a comunicação da pessoa.
Isso daqui vai te fazer ser um comunicador absurdo. É o que eu faço. Eu falo sobre o que vocês querem ouvir. Por que eu pergunto lá, cara, por que vocês querem que a aula seja essa semana? É aleatório? É à toa? Não. Eu quero falar sobre o que vocês querem ouvir, porra. Eu quero entender o que vocês querem. Isso é comunicação. Eu sou um comunicador. A minha função dentro da internet é comunicar. Ok? Então entendam isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima.